Ulisses chega em casa completamente transtornado. Lembram quando a Silvana soltou aquela informação venenosa para Dora, contando que a Fábia fazia visitas escondidas ao Arthur? Pois é, meus queridos, aquilo era só a ponta do iceberg. O Ulisses ficou remoendo aquela história na cabeça, ligando os pontos que ele nunca quis ligar antes. E o resultado disso, vocês vão ver agora. O homem entra na mansão como um furacão. Bate a porta com uma força que faz o lustre de cristal balançar. A Fábia estava tranquilamente arrumando as flores na sala, aquela cara de esposa exemplar, aquele sorrisinho de quem não tem nada a esconder. E o Ulisses chega descontrolado, com os olhos vermelhos, o rosto vermelho, tremendo dos pés à cabeça. Fábia, nós precisamos conversar agora. A Fábia, gente! A Fábia deu aquele susto que só quem tem culpa no cartório sabe dar. Ela deixou o vaso cair no chão e o cristal se espatifou em 1000 pedaços. E eu juro pra vocês que aquele vaso quebrando era uma metáfora perfeita para a vida dela, que estava se despedaçando junto. Não pode ser, meus amores! Não pode ser! Ulisses, meu amor, o que aconteceu? Você está me assustando. E o Ulisses, com aquela voz rasgada de quem já chorou tudo o que tinha para chorar, olha para ela e faz a pergunta que ninguém queria ouvir, mas que estava presa na garganta dele há tempos. Fábia, você me traiu com o Arthur? Meus amores, o silêncio que se fez naquela sala foi de cortar com uma faca. A Fábia arregalou os olhos, ficou branca como uma folha de papel e começou a balbuciar coisas sem sentido. Ela tentou negar, tentou desconversar, tentou colocar a mão no rosto dele com aquele carinho falso de esposa carinhosa, mas o Ulisses recuou. Ele recuou como se ela fosse uma cobra venenosa. Não me toca! Não ousa me tocar com essas mãos que passearam pelo corpo do meu irmão. Gente, foi de cair o queixo! Foi de cair o queixo! A Fábia, encurralada, tentou o velho truque das lágrimas. Começou a chorar, aquele choro de vitrine, aquele choro estudado no espelho, dizendo que amava ele, que sempre amou, que ele era o único homem da vida dela. Mas o Ulisses já não era mais o mesmo Ulisses. Aquele homem apostador, viciado em jogo, que aceitava tudo calado, tinha morrido. Nasceu ali um outro Ulisses, um Ulisses ferido, um Ulisses que queria respostas. E aí, meus queridos, entra em cena a Silvana. Ai, essa Silvana, gente, ela apareceu do nada, como se estivesse esperando aquele momento a vida toda, e soltou a bomba definitiva. Ulisses, meu cunhado, eu preciso te contar uma coisa. A Fábia e o Arthur tinham um caso. Todo mundo sabia. Todo mundo, menos você. Misericórdia, meus amores. Misericórdia. O Ulisses caiu de joelhos ali mesmo, no meio da sala, e começou a soltar um grito que parecia que a alma estava saindo do corpo dele. Foi um grito que ecoou pela mansão inteira. Os empregados vieram correndo. A Carolina desceu as escadas assustada, e o pobre homem estava ali, ajoelhado, chorando, com as mãos na cabeça. Mas o pior, meus queridos, o pior ainda estava por vir, porque o Ulisses fez as contas na cabeça dele. Ele começou a contar os meses, as datas, as viagens que ele fez sozinho, os dias em que a Fábia dizia que estava em uma amiga e ele nunca duvidou. E chegou àquela conclusão terrível. O Felipe é filho do Arthur, não é? A Fábia gritou. Gritou como se tivesse levado uma facada. Negou com todas as forças. Disse que era mentira, que o Felipe era filho legítimo do Ulisses. Mas o Ulisses já não escutava mais nada. Ele levantou do chão, os olhos injetados de sangue, e olhou para ela com um ódio que eu nunca tinha visto naquele homem. Eu criei o filho do meu próprio irmão. Eu dei meu sobrenome pro filho do homem que me humilhou a vida inteira. Eu paguei escola, paguei roupa, comprei brinquedo, chorei quando ele nasceu, achando que estava recebendo um presente de Deus, e o presente era do inferno. Gente do céu, que absurdo! Que coisa mais absurda! O Ulisses, naquele momento, olhou para Fábia, olhou para Silvana, que estava lá com aquele sorrisinho de vitória, e prometeu, com todas as letras, que ia cometer uma loucura. Vocês vão pagar, todos vocês vão pagar. Essa família vai ruir e eu vou ser o carrasco. Eu prometo, pela alma dos meus pais, que ninguém, mas ninguém, vai ter paz nessa família enquanto eu estiver vivo. E saiu porta afora, deixando a Fábia caída no chão, chorando, e a Silvana com aquele sorriso de gato que comeu o canário. Meus amores, aí começou o inferno. Vocês acham que ele foi para casa se acalmar? Que nada, meus queridos. O Ulisses foi direto para a joalheria Brandão. Aquela joalheria que era o símbolo do poder do Arthur,
o símbolo do sucesso da família, e agora estava sob o comando da Ingrid, aquela sobrinha metida à besta que subiu ao trono por manobra política da mãe. O homem chegou na joalheria arrastando os pés, com a camisa aberta no peito, o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos. Os funcionários pararam de trabalhar, os clientes que estavam olhando os balcões viraram a cabeça e todo mundo começou a cochichar. Não pode ser, gente. Não pode ser. O irmão do dono, o coproprietário, chegando naquele estado. A Ingrid, que estava na sala da presidência resolvendo uns papéis, ouviu a movimentação e saiu para ver o que estava acontecendo. Quando viu o tio naquele estado, correu na frente para tentar impedir que ele fizesse um escândalo na frente dos clientes. Tio Ulisses! Tio, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Vem para minha sala, vem conversar comigo lá. Mas o Ulisses empurrou a Ingrid com uma força que fez a sobrinha bater de costas na parede. Meus amores, eu juro para vocês que aquele Ulisses não era o mesmo homem que a gente conhecia. Aquele era um homem possuído pela raiva, pela mágoa, pela traição. Sai da minha frente, sua pirralha. Eu quero falar com a sua mãe. Eu quero falar com a Pilar. Onde está aquela cobra? O Tiago, que estava numa reunião no andar de baixo, subiu correndo quando ouviu a confusão. Assim que viu o Ulisses, o Tiago percebeu que aquilo era grave, muito grave. Aquele não era o Ulisses de sempre, aquele que aparecia na joalheria para pedir dinheiro emprestado com um sorriso amarelo no rosto. Aquele era um homem à beira do abismo. Ulisses, o que houve? Precisa de alguma coisa? Vem se sentar, vem tomar uma água. E o Ulisses, meus queridos, olhou para o Tiago com uma expressão de puro desprezo. Você é filho dele, né? Você é filho do Arthur. E eu criei o outro filho dele. Eu, o irmão trouxa, criei os 2 filhos que ele espalhou por aí? Gente do céu, os funcionários começaram a se olhar. As atendentes deixaram de mostrar as joias e ficaram paradas, escutando a confusão. O gerente da loja tentou fechar as portas para não deixar entrar mais gente, mas já era tarde. O caso já tinha virado espetáculo. A Pilar, que estava numa sala nos fundos, negociando com um cliente importante, ouviu o alvoroço e veio ver. Quando ela apareceu, com aquela postura de rainha, aquele tailleur caríssimo, e viu o irmão naquele estado, ela quase teve um infarto ali mesmo. Ulisses! Ulisses, meu irmão! Você está bêbado? O que você está fazendo aqui nesse estado? E o Ulisses, meus amores, soltou a bomba definitiva na frente de todo mundo. Todo mundo. Funcionários, clientes, executivos, todo mundo ouviu. O Felipe é filho do Arthur. Meu filho é filho do meu irmão morto. A Fábia me traiu com o Arthur e todo mundo dessa família sabia. Todo mundo, menos eu. Meus queridos, imaginem a cena. Uma cliente que estava provando um colar de esmeraldas soltou o colar no chão. Uma senhora de idade fez o sinal da cruz. O gerente da loja botou a mão na boca. A Ingrid gritou. O Tiago ficou paralisado. E a Pilar? Ai, a Pilar. Aquela cobra fria, aquela raposa velha, num piscar de olhos, já estava calculando como controlar aquela situação. Ulisses, meu amor, vem cá. Vem comigo para a sala. Vamos conversar em particular. Mas Ulisses gritou mais alto ainda. Não! Eu quero que todo mundo ouça. Eu quero que essa família seja exposta pelo que ela é. Uma família de mentirosos, traidores, assassinos. Sim, assassinos. Porque quem matou o Arthur? Alguém dessa família matou o Arthur e eu vou descobrir quem foi. E vou expor cada um de vocês. A Pilar, meus queridos, ficou pálida, porque ela sabe muito bem que tem rabo preso nessa história. Ela sabe muito bem que se o Ulisses começar a puxar o fio da meada, muita coisa vai vir à tona. E ela precisava calar o irmão. Precisava calar de qualquer jeito. Meus amores, a joalheria virou um verdadeiro reboliço. Cada canto daquele estabelecimento chique, cada vitrine reluzente, cada balcão de vidro estava vibrando com a energia do escândalo que acabou de estourar. Os funcionários, todos aqueles vendedores que passaram anos servindo café para o Arthur e sorrindo para Pilar, agora estavam nos cantos, em grupinhos, cochichando sem parar. A gerente da loja, Dona Marlene, aquela senhora que trabalha ali há mais de 20 anos, colocou a mão no peito e sentou numa cadeira porque as pernas dela bambearam. Não pode ser, gente. Não pode ser. E não parou por aí, meus queridos. O telefone da recepção começou a tocar sem parar.
Porque aquela cliente que estava provando o colar de esmeraldas, quando Ulisses soltou a bomba, aquela mesma já tinha ligado para 3 amigas. E cada amiga já tinha ligado para mais 3. E em questão de minutos, a alta sociedade de São Paulo inteira já estava sabendo que os Brandão tinham uma novela dentro da própria casa. Vergonha alheia total, meus amores. O segurança da joalheria, coitado, precisou fechar as portas de vidro para impedir que curiosos entrassem. Porque tinha gente parando na calçada, tirando foto, gravando vídeo com o celular, esperando ver mais alguma cena escandalosa. E lá dentro, os funcionários mais antigos, aqueles que serviam a família há décadas, se olhavam com aquela expressão de quem sempre soube que tinha alguma coisa estranha naquela família. Aquela expressão de "eu não vou dizer nada, mas eu sabia". Foi de arrepiar, meus queridos. Foi de arrepiar ver o império dos Brandão começando a rachar bem diante dos olhos de todos. E aí, meus amores, começou a Operação Abafa. A Pilar puxou Ulisses pelo braço com uma força que ninguém imaginaria daquela mulher magrinha. Ela levou o irmão para a sala da presidência, trancou a porta e mandou a Ingrid dispensar todos os funcionários por aquele dia. "Fechem a loja", disse ela. "Fechem tudo agora." Dentro da sala, gente, começou uma discussão que eu queria que vocês tivessem visto. Foi de arrepiar. A Pilar tentava manter aquele tom calmo, aquele tom de irmã mais velha, compreensiva, mas por dentro ela estava fervendo. "Ulisses, escuta, você não pode sair por aí falando essas coisas. Você não tem provas. Você vai virar chacota da cidade. Você vai destruir a imagem dos Brandão." E o Ulisses, meus queridos, deu uma gargalhada seca, uma gargalhada de louco. "Por a imagem dos Brandão? Pilar, você ainda se importa com a imagem dessa família? Depois de tudo o que aconteceu, depois do Arthur ser empurrado da varanda, depois da Adriana ser jogada na cadeia injustamente, depois de tudo isso, você ainda quer manter as aparências?" A Pilar, quando ouviu o nome da Adriana, arregalou os olhos. Porque ela sabe muito bem que aquela armação contra a Adriana pode voltar para assombrar ela a qualquer momento. Ela sabe muito bem que se o Ulisses começar a falar, a Adriana vai aproveitar cada informação para derrubar ela. "Ulisses, eu não sabia de nada. Eu juro pela nossa mãe que eu não sabia que a Fábia tinha caso com o Arthur." E o Ulisses, meus amores, olhou para ela com uma expressão que era pura descrença. "Você? Você que sabe de cada respiração dessa família? Você que tem espião em cada canto? Você quer me fazer acreditar que não sabia disso?" Meus queridos, era óbvio para qualquer um que a Pilar sabia. É claro que ela sabia. A Pilar sabe de tudo o que acontece no mundo antes mesmo de acontecer. Ela é aquela pessoa que tem informação de tudo, de todos, o tempo todo. E ela usou essa informação sobre a Fábia e o Arthur para manter a Fábia sob controle, para ter uma carta na manga caso precisasse. E foi nesse momento, meus amores, no momento mais tenso da discussão, que a porta da sala se abriu. Sabem quem entrou? A Silvana. A Silvana entrou como se aquela sala fosse dela, sem bater, sem pedir licença, com aquele ar de quem estava esperando para dar o bote final. "Ulisses, meu cunhado, eu vim confirmar tudo o que você já sabe. A Fábia realmente tinha um caso com o Arthur. Eu peguei os dois várias vezes. E eu tenho fotos, eu tenho provas. Meu Deus do céu, meus amores, vocês acreditam nisso?" A Silvana tinha guardado essas fotos durante anos. Anos! Ela sabia que um dia ia usar aquelas fotos como arma. E o dia tinha chegado. A Pilar ficou uma fera. Se jogou em cima da Silvana feito uma pantera. "Silvana, você fica quieta. Você não tem nada a ver com essa história. Sai daqui agora." Mas a Silvana, meus queridos, aquela mulher que sofreu tanto, aquela mulher que criou o Tiago sozinha, aquela mulher que foi humilhada por todos os Brandão, aquela mulher tinha esperado esse momento a vida inteira. "Não, Pilar. Eu vou falar. Eu vou contar tudo. Porque eu cansei de guardar segredo para proteger essa família podre. O Ulisses tem o direito de saber a verdade. E eu tenho o direito de me libertar dessa mentira." E ela, gente, ela abriu a bolsa, tirou de dentro um envelope grosso e jogou em cima da mesa. "Aqui, Ulisses. Aqui estão as fotos. Aqui está a verdade. Confere se você reconhece a sua esposa nos braços do seu irmão." O Ulisses, meus amores, tremendo, pegou o envelope, abriu com as mãos suando, e quando ele viu as fotos, ele desabou. Ele desabou. Caiu de joelhos e começou a chorar como uma criança.
um homem adulto, chorando como criança, no meio da sala da presidência da joalheria mais tradicional de São Paulo. E foi nessa hora que ele percebeu, meus amores, que ele tinha sido humilhado por anos. Anos. Cada olhar suspeito, cada comentário maldoso, cada risinho pelas costas, cada situação estranha, agora fazia sentido. Todo mundo sabia. Todo mundo tirou onda com a cara dele. E ele era o palhaço da história. Enquanto isso, na mansão dos Brandão, a Fábia estava se debatendo. A Fábia sabia que o Ulisses ia voltar. E que quando voltasse, ia ser para confronto final. Ela ligou para a advogada, ligou para a amiga, tentou fugir da situação, mas não tinha para onde fugir. Foi quando o Ulisses voltou. Ele entrou na mansão empurrando a porta, com as fotos na mão, e chegou perto da Fábia com uma expressão que gelava a espinha. Fábia, agora você vai me contar tudo, do início ao fim. E eu quero cada detalhe, cada beijo, cada abraço, cada mentira. A Fábia, encurralada, chorando, sem ter mais para onde correr, admitiu. Ela admitiu tudo. Ulisses, meu amor, me perdoa. Eu me aproximei do Arthur num momento de fraqueza. Você estava perdido no jogo. Você não me dava atenção. Você estava sempre bêbado. E o Arthur estava lá, disponível, atencioso. Eu fui fraca, Ulisses. Fui fraca. Mas o Ulisses, meus queridos, não estava em clima de perdão. Ele agarrou a Fábia pelos ombros, olhou nos olhos dela e fez a pergunta final. A pergunta que ele tinha medo de fazer, mas que precisava ser feita. O Felipe nasceu dessa traição, Fábia? O Felipe é filho do Arthur? A Fábia caiu de joelhos. Começou a chorar convulsivamente. Tentou pegar as mãos do Ulisses. Tentou dizer que não sabia, que talvez fosse dele mesmo. Que ela sempre teve dúvida, mas nunca quis abrir aquela caixinha. Ulisses, eu não sei. Eu juro por Deus que eu não sei. Sempre tive dúvida, mas nunca quis fazer o teste. Por favor, me perdoa. Não faz isso comigo. Mas nesse momento, meus amores, aconteceu algo que ninguém esperava. O Felipe entrou. O Felipe estava do outro lado da porta, escutando tudo. Escutou a mãe admitir a traição. Escutou o pai dizer que ele podia não ser filho legítimo. Escutou o mundo dele desabar em segundos. Mãe, pai, o que está acontecendo aqui? A Fábia gritou. Se jogou em cima do filho, tentando protegê-lo daquela verdade cruel. Felipe, meu filho, sai daqui. Isso não é assunto para você. Mas o Felipe, meus queridos, empurrou a mãe com delicadeza, mas com firmeza. Ele olhou para ela, olhou para o pai e fez a pergunta. É verdade, mãe? É verdade que eu posso ser filho do tio Arthur? Meus amores, foi de cortar o coração. O Felipe é aquele rapaz doce, aquele rapaz que sempre respeitou o pai, que sempre teve aquela ligação especial com a mãe. E ver aquele rapaz descobrindo dessa forma que a vida dele era uma mentira, foi de arrancar lágrimas de qualquer um. O Ulisses, olhando o filho naquele estado, ficou dividido. Uma parte dele queria abraçar o menino, dizer que, independente do sangue, ele sempre seria o pai dele. Mas outra parte dele, aquela parte ferida, aquela parte machucada, disse que ele precisava saber a verdade. Felipe, filho, a única forma da gente descobrir é fazendo um exame de DNA. Vai ser doloroso, vai ser difícil, mas nós precisamos saber. E a Fábia, meus queridos, implorou de joelhos. Ulisses, pelo amor de Deus, não faz isso. Não expõe o Felipe. Ele não tem culpa. Ele não tem culpa. Mas o Felipe, com uma coragem que ninguém esperava, olhou para a mãe e disse: Mãe, eu preciso saber. Eu tenho o direito de saber quem é meu pai. Se eu for filho do tio Arthur, isso muda tudo na minha vida. Muda meu passado, muda meu futuro, muda quem eu sou. E o Felipe saiu da sala chorando, deixando a Fábia destruída no chão. E o Ulisses, meus amores, com um olhar que era de pura decisão. Meus amores, enquanto isso, na mansão dos Brandão, a Fábia estava vivendo o pior pesadelo da vida dela. Ela tinha ficado sozinha no chão da sala, cercada pelos cacos daquele vaso de cristal, sem ter forças para levantar. Os empregados, com aquela descrição de quem trabalha há muito tempo em casa rica, se afastaram e deixaram a patroa sozinha com sua desgraça. Mas ela sentia os olhares deles nos cantos, sentia o julgamento silencioso, sentia a vergonha subindo pelo pescoço como fogo. Ela pegou o celular com as mãos trêmulas e tentou ligar para a irmã dela. A Márcia atendeu do outro lado e a Fábia começou a falar aos soluços. Márcia! Márcia! Ele descobriu!
O Ulisses descobriu tudo. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ele quer fazer o exame no Felipe. E a irmã, do outro lado da linha, tentava acalmar, tentava dar conselho, mas a Fábia mal escutava. Ela andava de um lado para o outro da sala, olhando para cada fotografia da parede, para cada retrato de família, para cada momento congelado no tempo. Casamento, aniversário do Felipe, primeira comunhão da Carolina. Tudo aquilo agora parecia uma mentira. Uma peça encenada por uma esposa que traiu. E na cabeça dela, meus queridos, começou aquele filme. Aquele filme de todas as vezes que ela mentiu para ir encontrar o Arthur. Cada desculpa esfarrapada. Cada perfume borrifado a mais. Cada olhar culpado no espelho antes de sair de casa. Ela pensou em pegar uma mala, jogar umas roupas e fugir. Fugir para onde? Para onde uma mulher da alta sociedade paulistana pode fugir com essa marca na testa? Não tinha saída, meus amores. Não tinha saída para Fábia. Enquanto isso, na casa da Dora, a Silvana tinha ido lá contar tudo o que tinha acontecido. Ai, gente, a Silvana estava com uma satisfação no rosto que era quase perversa. Ela contava cada detalhe da confusão na joalheria, cada palavra do Ulisses, cada reação da Pilar, com uma riqueza de detalhes impressionante. A Dora, meus queridos, ficou chocada. Chocada com a dimensão do escândalo. Porque a Dora, apesar de tudo, tem um coração. A Dora tem aquele resquício de bondade que sobreviveu ao casamento com o Ademir. Silvana? Mas isso é sério? A Fábia realmente teve caso com o Arthur? E o Felipe pode ser filho dele? E a Silvana, com aquela pose de quem sabe de tudo? Dora, minha querida, essa família tem mais esqueleto no armário do que cemitério em dia de finados. E eu sei de cada esqueleto, minha filha. Cada um. Nesse momento, a Pilar chegou desesperada na casa da Dora, porque a Pilar sabia que precisava controlar os danos. Precisava garantir que aquela informação não vazasse para a imprensa. Precisava proteger a joalheria. Silvana, você me trai de novo. Você foi contar essa fofoca para Dora. Você quer destruir os Brandão. E a Silvana, com um sorriso venenoso. Pilar, os Brandão já estão destruídos. Eu só estou colocando o dedo na ferida. E adivinha só? O Tiago, meu filho, agora tem um irmão. Ou melhor, um sobrinho que é meio-irmão. Ou algo assim. Essa árvore genealógica de vocês é uma bagunça? O Tiago, meus amores, quando ouviu essa história, ficou enlouquecido, porque o Tiago sempre lutou pela herança do Arthur. Sempre foi contestado pela família como filho ilegítimo. E agora aparecia mais um filho na história? Mais um herdeiro? Mais alguém para dividir aquele bolo? Mãe, essa história é mesmo verdade? O Felipe pode ser meu irmão? E a Silvana, com aquele ar de vitória. Filho, se o exame de DNA der positivo, você e o Felipe são meio-irmãos. E os dois têm direito à herança do Arthur. Vocês são os únicos filhos biológicos que o homem deixou. O Tiago começou a andar de um lado para o outro. Passou a mão no cabelo, deu um chute no ar, xingou baixinho. Porque ele já estava tendo dificuldade para manter a posição dele contra a Pilar e a Ingrid. Agora, ainda tinha um novo rival para disputar a herança. Mãe, se isso for verdade, é mais um problema para a gente resolver. É mais uma pessoa querendo um pedaço do bolo. Mas a Silvana, muito sabida, muito estratégica, olhou para o filho. Tiago, meu amor, você tem que entender uma coisa. O Felipe, se for filho do Arthur, ele pode ser seu aliado, não seu inimigo. Vocês dois podem se unir para derrubar a Pilar e a Ingrid. Vocês são os herdeiros legítimos. Vocês têm o direito de comandar essa família. Ai, meus queridos, olha só a jogada da Silvana. Olha só o cálculo dela. Ela não está preocupada com o sofrimento de ninguém. Ela quer usar o Felipe como peão no tabuleiro dela para derrubar a Pilar de uma vez por todas. E a Pilar, escutando tudo aquilo, ficou branca, porque ela percebeu que a situação era grave. Se o Felipe realmente for filho do Arthur, a estrutura de poder que ela construiu com tanto esforço vai por água abaixo. A Ingrid perde a presidência, ela perde o controle da joalheria. E ainda por cima, o Ulisses, revoltado, pode ir para a imprensa denunciar tudo. Silvana, você é venenosa. Você é uma mulher venenosa. E a Silvana, com aquele sorriso final. Não, Pilar. Eu só sou uma mulher que cansou de ver injustiça. E a verdade sobre o Felipe precisa vir à tona, custe o que custar. E aí, meus amores, veio o momento em que o Ulisses tomou a decisão mais radical da vida dele. Ele voltou para a joalheria, com aquele olhar de louco, aquele olhar de quem não tem mais nada a perder.
e foi tirar satisfação com a Pilar. Chegou na sala da presidência, empurrou a Ingrid para escanteio e enfrentou a irmã cara a cara. Pilar, agora vamos jogar limpo. Você sempre foi a mente por trás de tudo nessa família. Você manipula Ulisses, manipula a Ingrid, manipulava o Arthur? Você é uma cobra e eu vou acabar com o seu reinado. A Pilar, na tentativa desesperada de manter o controle. Ulisses, meu irmão, você está delirando. Eu sempre te protegi. Eu sempre te ajudei quando você perdia dinheiro no jogo. Eu sempre estive do seu lado. Mas o Ulisses gargalhou. Aquela gargalhada de louco. Aquela gargalhada que fazia arrepiar. Você me ajudou? Você me humilhou? Você me tratou como um mendigo? Como um alcoólatra? Como um vagabundo? E eu, feito um trouxa, aceitei tudo. Aceitei o dinheiro que você jogava na minha cara. Aceitei os empréstimos com condições humilhantes. Aceitei ser o irmão fracassado dessa família. E aí, meus queridos, ele soltou uma bomba atrás da outra. A Fábia me destruiu. Sim, ela destruiu minha vida. Mas eu não vou embora sozinho. Eu vou levar essa família comigo. Eu vou expor cada podreira dos Brandão. Eu vou contar sobre a interdição que você tentou fazer com o Arthur. Eu vou contar sobre o suco tranquilizante que você colocou no copo dele. Eu vou contar tudo. A Pilar ficou paralisada. Porque ela pensava que ninguém sabia daquelas coisas. Ela pensava que o irmão bêbado, o irmão jogador, estava sempre distraído. Mas o Ulisses estava vendo tudo. Sempre esteve vendo tudo. A Ingrid, meus amores, entrou em pânico. Ela sabe que a posição dela na presidência foi uma manobra. Ela sabe que se essa história vazar, ela pode ser destituída. Ela pode perder tudo. Tio, por favor, se acalma. A gente conversa. A gente resolve isso em família. Mas o Ulisses, meus queridos, olhou para a sobrinha com aquele olhar de raiva. Em família? Que família? Essa família é uma piada. Uma mentira? Uma farsa. Não existe família aqui. Existem interesses. Existe dinheiro. Existe poder. Mas família? Família não existe. E ele prometeu ali, na frente da Pilar e da Ingrid. A partir de hoje, essa joalheria vai virar um campo de guerra. Eu vou usar minhas ações para bloquear cada decisão. Eu vou processar cada um de vocês. Eu vou expor a paternidade do Felipe para a imprensa. Eu vou fazer da vida de vocês um verdadeiro inferno. Vocês vão pagar por cada humilhação que eu sofri. A Pilar tremeu. Porque ela sabe muito bem que o Ulisses, mesmo sendo o irmão problemático, tem uma parte considerável das ações da joalheria. E se ele começar a bloquear as decisões do conselho, a joalheria pode entrar em colapso administrativo. Enquanto a mansão dos Brandão pegava fogo, o Ademir, aquele cobra do escritório de advocacia, recebeu a notícia e ficou desesperado. Porque o Ademir sabe muito bem que quanto mais complicada fica a situação dos Brandão, mais chance a Adriana tem de descobrir a armação que ele fez. E foi aí que o Pedro entrou em cena. Sim, meus amores. O Pedro, aquele advogado ético que ama a Adriana perdidamente, foi chamado para analisar as consequências jurídicas da descoberta. Porque se o Felipe for realmente filho do Arthur, ele entra automaticamente na disputa pela herança. O Kleber, aquele parceiro leal do Pedro, chegou correndo no escritório com um monte de livro embaixo do braço. Pedro, isso aqui é sério. Se o Felipe for filho biológico do Arthur, ele tem direito legítimo à herança. Mesmo tendo sido registrado como filho do Ulisses, a filiação biológica prevalece na hora da divisão. O Pedro, meus queridos, ficou pensativo, porque ele viu ali uma oportunidade. Uma oportunidade de finalmente derrubar a Pilar de vez. Porque se o Felipe entrar na disputa, a Pilar perde força. A Ingrid perde a presidência. E toda a estratégia da vilã vai por água abaixo. Kleber, isso muda tudo. Isso muda absolutamente tudo. O Kleber, sempre calmo, sempre prudente. Calma, Pedro. Antes de qualquer coisa, precisamos do exame de DNA. Sem isso, tudo o que a gente falar é especulação. E lembra que o Felipe ainda precisa querer entrar nessa briga. Ele pode preferir manter tudo como está, por respeito ao Ulisses. Mas o Pedro, meus queridos, com aquela intuição de quem quer justiça... Kleber, o Felipe não vai ficar quieto. Você viu como ele descobriu isso? Chocado, traído. Ele vai querer respostas. E a única forma de conseguir respostas é através de exame. Nesse momento, entrou no escritório uma pessoa que ninguém esperava. O Tiago. Sim, o Tiago,
aquele que sempre foi contestado como filho ilegítimo, foi procurar o Pedro. Pedro, eu preciso conversar com você. Eu preciso saber quais são meus direitos nessa nova situação. O Pedro, surpreso, recebeu o Tiago. E o Tiago, meus amores, com uma revolta que era genuína. Pedro, eu passei a vida inteira sendo contestado como filho ilegítimo. Fui rejeitado, humilhado, tratado como problema. E agora aparece esse Felipe. Do nada? Como se fosse fácil aparecer um filho biológico do meu pai. Eu não vou aceitar isso. E o Kleber, sempre a voz da razão. Tiago, calma. Você não pode brigar com um garoto que está descobrindo agora que a vida dele é uma mentira. O Felipe é vítima também. Ele não pediu para nascer nessa situação. O Tiago se acalmou um pouco, mas por dentro estava fervendo. Porque a herança que ele achava que ia receber inteira, agora seria dividida. E o Ulisses, quando soube que o Tiago estava se movimentando juridicamente, ficou ainda mais furioso. Todos querem um pedaço do dinheiro. Todos são iguais. Cobras. Todos são cobras. E foi nesse momento, meus queridos, que o Ulisses percebeu uma coisa terrível. Ele percebeu que o segredo do Felipe podia virar arma nas mãos dele. Ele podia usar aquela informação para chantagear a Pilar. Podia usar para derrubar a Ingrid. Podia usar para destruir os Brandão. Mas, ao mesmo tempo, ao usar aquela arma, ele estaria destruindo também o próprio filho. O menino que ele criou. O menino que ele amou como próprio. A dúvida atormentava o pobre homem. Vingança ou proteção? Ódio ou amor? Justiça ou piedade? E enquanto isso, meus amores, na casa da Rosa, a Adriana estava recebendo visitas. Sim, a Nancy e a Liris, aquelas amigas fiéis do presídio, foram até a casa da Adriana levar a fofoca fresquinha. A Liris chegou toda animada. Adriana, prepara o coração porque eu tenho uma notícia bomba. Bombástica, explosiva. E a Nancy, sempre mais contida, mas com um sorriso no rosto. Adriana, os Brandão estão se destruindo sozinhos. Você não vai acreditar no que aconteceu na joalheria hoje? E as duas, uma completando a outra, contaram tudo. Contaram sobre o escândalo do Ulisses. Contaram sobre a possibilidade do Felipe ser filho do Arthur. Contaram sobre a Pilar em pânico. Contaram sobre a Silvana jogando gasolina no fogo. A Adriana, meus queridos, escutou tudo com atenção. Cada detalhe, cada nuance, cada implicação. E quando as amigas terminaram, a Adriana começou a rir. Rir de uma forma que era misto de alívio, satisfação e reflexão. Meninas, os Brandão estão fazendo o trabalho para mim, eles estão se autodestruindo. Mas o Mau, meus amores, que estava lá ouvindo tudo, ficou preocupado. Ele conhece a irmã. Sabe que a Adriana é impulsiva. Sabe que ela pode se envolver naquele caos e acabar prejudicada. Ana, presta atenção. Você está em liberdade condicional. Qualquer envolvimento com a família Brandão pode te trazer problemas. Eu sei que você quer vingança, mas seja inteligente. A Adriana olhou para o irmão com carinho, mas com aquela determinação inabalável. Mau, meu amor. Eu não vou me envolver diretamente, mas eu vou observar, eu vou aprender, eu vou entender cada movimento e quando chegar a hora certa, eu vou agir. A Nancy, sempre estratégica. Adriana, essa história do Felipe pode enfraquecer muito a Pilar. Se você conseguir provar que ela sabia dessa história há anos e usou isso para chantagear a Fábia, você pode derrubar a vilã de vez? E a Liris, com aquele olhar de quem gosta de intriga. Adriana, a Fábia pode virar sua aliada. Se você chegar nela e mostrar que quer ajudar, ela pode entregar cada segredo dos Brandão. Ela deve estar arrependida demais agora. E arrependida é mole de manipular. A Adriana, meus queridos, olhou para o teto, pensou por um momento e disse com aquela voz de vingadora. Vocês estão certas. A Fábia é a chave. Ela sabe tudo o que aconteceu dentro daquela casa. Se eu conseguir aproximá-la de mim, se eu conseguir a confiança dela, eu tenho acesso a informações preciosíssimas. Mas o Mau, ainda preocupado. Ana, mas a Fábia é da família Brandão. Ela pode ser mais um veneno na sua vida. E a Adriana, com sabedoria. Não, Mau. A Fábia agora é uma mulher destruída. Uma mulher humilhada. Uma mulher que perdeu tudo. Ela vai querer se vingar da família que a tratou como intrusa. Ela vai querer se vingar da Pilar, que sempre a tratou mal. E eu vou dar a ela a oportunidade. Ai, meus amores, olha só o cálculo perfeito da Adriana. Ela transformou uma situação de caos em uma oportunidade de vingança.
Enquanto todo mundo dos Brandão estava se desesperando, ela estava planejando. Enquanto a Pilar tentava conter os danos, a Adriana estava semeando o próximo ataque. E a coisa mais interessante, gente, a Adriana percebeu que essa história do Felipe podia enfraquecer definitivamente a Pilar. Porque se ficasse provado que a Pilar sabia dessa paternidade e escondeu por anos, ela seria vista como cúmplice. E qualquer sombra sobre a Pilar significava mais luz sobre a inocência da Adriana. Meus queridos, enquanto tudo isso acontecia, o pobre do Felipe estava caminhando pelas ruas de São Paulo sem rumo, sem saber para onde ir, sem ter coragem de olhar para a própria cara no espelho. Ele estava com o celular na mão, mas não tinha coragem de ligar para ninguém. Nem para Carolina, sua irmã, ele conseguia falar. Por que, meus amores, se ele era filho do Arthur, a Carolina nem sua irmã mais era? Apenas uma prima. Uma prima que ele cresceu chamando de irmã. E naquele coração destroçado do Felipe, começou uma torrente de lembranças. Ele lembrou de todas as vezes que o Ulisses levou ele para a escola quando era criança. Lembrou daquele Natal em que o pai, meio bêbado, mas cheio de amor, deu para ele um cachorrinho de brinquedo dizendo que era um dragão mágico. Lembrou dos abraços, lembrou dos ensinamentos, lembrou de tudo o que fez daquele homem, mesmo com todos os defeitos, uma figura paterna importante na vida dele. E agora, meus amores, tudo aquilo estava suspenso no ar. Aquele homem podia não ser o pai biológico dele. Aquele homem podia ter sido apenas um pai emprestado. Um pai que aceitou criar um filho que talvez não fosse dele. O Felipe sentou num banco de praça e começou a chorar. Chorar como não chorava desde criança. E o pior é que ele não sabia por quem chorava mais. Se pelo Ulisses, o pai que ele conheceu. Se pelo Arthur, o pai que ele nunca teve chance de conhecer como pai. Se pela mãe, que agora ele via com outros olhos. Ou se por ele mesmo, que perdeu de uma vez a identidade que ele achava que tinha. E finalmente, meus amores, chegou o momento mais explosivo de todos. O Ulisses convocou uma reunião familiar. Uma reunião com Fábia, Felipe, Pilar e Silvana. Todos na mesa, todos na mesma sala, todos frente a frente. A cena começou tensa, muito tensa. Ninguém queria estar ali. A Fábia chorava baixinho num canto. O Felipe estava com o rosto fechado, olhando para o nada. A Pilar tentava manter a compostura, mas você percebia que ela estava tremendo por dentro. E a Silvana, com aquela pose de espectadora privilegiada, estava aproveitando cada segundo. O Ulisses entrou por último, trazendo com ele um envelope grande, um envelope que continha os documentos para a realização do exame de DNA. Pronto, chegou o momento. Nós vamos fazer o exame. Vamos acabar com essa dúvida de uma vez por todas. A Fábia gritou, se atirou aos pés do Ulisses, implorando. Ulisses, por favor, não faz isso. Pensa no Felipe. O menino vai sofrer. Ele já sofreu demais. E o Felipe, com uma coragem que impressionava. Pai, mãe, eu quero fazer o exame. Eu quero saber a verdade. O Ulisses olhou para o menino com uma emoção que era impossível descrever. Aquele pai que o Felipe ainda usava foi como uma facada no coração dele. Porque independente do sangue, o Ulisses o criou. O Ulisses tinha aquele vínculo. Filho, filho, você tem certeza? E o Felipe com lágrimas nos olhos. Tenho. Porque se eu for seu filho de verdade, eu quero saber. Eu quero ter certeza. Eu quero poder te chamar de pai sem essa dúvida horrível. E se eu não for, eu preciso saber quem eu sou. Preciso entender de onde eu vim. A Pilar, meus queridos, sacou uma jogada final. Ela tentou uma última manobra para evitar o exame. Ulisses, meu irmão, vamos deixar isso para depois. Vamos esperar as coisas se acalmarem. Não é hora de tomar decisões impulsivas. Mas o Ulisses, com aquele olhar de quem tinha decidido, foi direto ao ponto. Pilar, sua cínica. Você sabia dessa história há anos. Você usou isso para manipular a Fábia, para manter ela sob controle, para ter uma carta na manga contra o Arthur. Você é um monstro. A Pilar tentou negar, mas a Silvana, aquela ferramenta perfeita, revelou mais uma bomba. Pilar, eu vi você conversando com a Fábia várias vezes. Eu ouvi você ameaçando ela. Eu ouvi você dizendo que se ela contasse a verdade para o Ulisses, você contava para todo mundo sobre a origem do Felipe. Meus amores, foi de cair o queixo. A Fábia, escondendo o rosto nas mãos, admitiu. É verdade. A Pilar sabia. E ela me chantageou por anos.
Eu vivia com medo dela. Cada gesto meu era controlado por ela. Cada palavra. Ela dizia que se eu contasse para Ulisses, ela ia expor tudo e destruir minha família. O Felipe, escutando aquilo tudo, olhou para Pilar com uma expressão de ódio puro. Tia Pilar, você é a pessoa mais podre que eu já conheci na minha vida. Você chantageou minha mãe por anos. Você fez ela viver aterrorizada. Você é um monstro. E o Felipe, sem esperar mais nada, rompeu com o Ulisses. Ele disse aquilo que ninguém queria ouvir. Pai, ou seja lá o que você é para mim, eu preciso ficar longe dessa família tóxica. Eu preciso me afastar de tudo isso. Eu vou fazer o exame sim, mas depois eu vou embora. Vou para longe. Vou tentar reconstruir minha vida com quem eu sou de verdade. E o Felipe saiu, sem ouvir explicações, sem aceitar abraços, sem se despedir da mãe. Deixou todo mundo em choque. O Ulisses, meus queridos, ficou olhando para a porta por onde o filho tinha saído. Ficou olhando por alguns minutos, em silêncio. E então, com uma voz gelada, sem emoção, sem raiva, apenas uma frieza cortante, ele declarou: Pilar, Fábia, Silvana, escutem bem o que eu vou dizer. Se o exame provar que o Felipe é filho do Arthur, se a verdade que eu sempre suspeitei for confirmada, então eu prometo, pela alma dos nossos pais, pela memória do Arthur, pela minha vida, que essa família nunca mais vai ter paz. Eu vou destruir cada um de vocês. Eu vou expor cada segredo. Eu vou processar cada movimento. Eu vou até a imprensa contar tudo. Eu vou virar um verdadeiro pesadelo para vocês. A Pilar, meus amores, olhou para o irmão com pavor, porque ela viu ali um homem que não tinha mais nada a perder. Um homem que já tinha perdido tudo. E um homem que não tem nada a perder é o homem mais perigoso do mundo. Ulisses, pensa bem, você não pode fazer isso. E o Ulisses, com uma calma que assustava. Eu já pensei, Pilar. Eu pensei muito e minha decisão está tomada. E aí, meus amores, chegou o momento do gancho final. Aquele gancho que faz a gente contar os segundos para chegar o próximo capítulo. Aquele gancho que faz a gente ficar remoendo a novela na cabeça a semana inteira. O Ulisses saiu da mansão dos Brandão. Entrou no carro dele, ligou o motor e foi dirigindo pela cidade. Sem rumo, sem destino, apenas dirigindo. O rosto marcado pelas lágrimas, os olhos vermelhos, o coração aos pedaços. E de repente, meus queridos, o carro dele parou em frente a um lugar específico. Sabem qual? A Galeria de Arte. Aquela galeria em que o Arthur costumava frequentar. Aquela galeria onde estava exposto um retrato do falecido joalheiro. Ulisses saiu do carro, entrou na galeria e ficou parado em frente ao retrato do Arthur. Ficou ali, olhando para o irmão morto, com uma expressão que era mistura de ódio, mágoa, dor e amor. Arthur, meu irmão, como você pôde fazer isso comigo? Como você pôde dormir com minha mulher? Como você pôde criar um filho comigo, sabendo que era seu? Como? Como você teve coragem? Meus amores, era de arrepiar. O homem falava com o retrato como se o Arthur estivesse ali, escutando. E, de repente, o Ulisses fez algo que ninguém esperava. Ele tirou do bolso do casaco um envelope amarelado, um envelope antigo, um envelope que ele nunca tinha aberto, um envelope que o Arthur tinha deixado para ele antes de morrer. Arthur, você me deixou essa carta. Eu nunca tive coragem de abrir. Sempre achei que era só uma despedida. Mas agora eu vou abrir. Eu preciso saber o que você tinha para me dizer. E ele abriu, meus queridos, abriu com as mãos trêmulas e começou a ler. E enquanto lia, o rosto dele foi mudando. Foi de raiva para tristeza, de tristeza para descrença, de descrença para choque total. Porque naquela carta, meus amores, o Arthur confessava. Confessava tudo. Confessava a relação com a Fábia. Confessava o remorso. Confessava a suspeita de que o Felipe pudesse ser dele. Mas confessava também uma coisa que ninguém, mas ninguém, esperava. O Arthur dizia que tinha deixado uma parte considerável da fortuna dele especificamente para o Felipe. Uma parte que estava guardada em uma conta secreta. Uma parte que só o próprio Felipe podia acessar. E que essa parte só seria revelada se um exame de DNA comprovasse a paternidade. Meu Deus do céu, meus amores! Meu Deus do céu! Vocês acreditam nisso? O Arthur já tinha se preparado para essa possibilidade. Ele já sabia. Ele já tinha organizado tudo. E deixou para o Ulisses a decisão de contar ou não. O Ulisses, com aquela carta na mão, começou a chorar. Chorar convulsivamente. Porque agora ele tinha nas mãos o poder absoluto.
Ele podia esconder aquela carta para sempre, e o Felipe nunca teria acesso àquela fortuna. Ou ele podia entregar, e o Felipe seria milionário, mas iria confirmar publicamente que era filho do Arthur. A vingança dele era clara: guardar a carta, deixar o Felipe sem herança, fazer com que o segredo morresse com ele. Mas o amor de pai que ele sentia pelo Felipe? Como ficava? Como ficava? E foi nesse momento, meus amores, que o Ulisses tomou a decisão mais louca da vida dele. Ele saiu correndo da galeria, entrou no carro e foi direto para um lugar que ninguém esperava. Ele foi na casa da Adriana. Sim, gente, ele foi na casa da mulher que a família dele tinha jogado na cadeia injustamente. Ele foi bater na porta da protagonista. E quando a Adriana abriu, ela ficou paralisada. Ulisses, o que você está fazendo aqui? Eu não quero problemas com a sua família. E o Ulisses, com aquela expressão de quem tinha perdido tudo, apenas estendeu a carta para Adriana. Adriana, você é a única pessoa que pode me ajudar. Você é a única pessoa que odeia essa família tanto quanto eu. Leia isso e me ajude a decidir o que fazer. A Adriana, com o coração aos pulos, pegou a carta. Olhou para o Ulisses. Olhou para a carta. Olhou para a porta. Não sabia se convidava ele para entrar, se chamava a polícia, se dava a maior sorte da vida dela. E aí, meus queridos, o capítulo terminou. Terminou com essa cena estarrecedora. Com a Adriana segurando aquela carta explosiva. Com o Ulisses parado na porta. Com o destino da família Brandão dependendo do que a Adriana fosse decidir fazer. Gente, eu preciso saber a opinião de vocês sobre isso tudo. Escreve aí nos comentários. Vocês acham que o Ulisses vai realmente entregar a carta para a Adriana? Vocês acham que a Adriana vai usar essa informação a favor dela? Ou vocês acham que ela vai devolver a carta e não vai se envolver? E a Fábia? Vocês acham que ela merece perdão depois de tudo o que fez? Ou vocês acham que ela precisa pagar por cada mentira que contou para o Ulisses ao longo de todos esses anos? Que nota de 0 a 10 vocês dão para a vilania da Pilar? Ela merece nota 1000 por ser tão manipuladora, tão fria, tão calculista. Deixa a sua nota aqui embaixo. E o Felipe? Vocês torcem para ele ser filho biológico do Arthur ou torcem para ele ser filho do Ulisses? Escreve aí embaixo a sua opinião. E a maior pergunta de todas: vocês acham que o Ulisses merece perdão por tudo o que passou? Ou vocês acham que ele foi cúmplice, sim, ao ignorar por tantos anos os sinais claros da traição da Fábia? Deixa a sua resposta aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários, meus amores. Eu adoro debater com vocês sobre a novela. E não esquece de dar aquele like para continuar trazendo mais vídeos da novela. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum resumo. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais capítulo pra gente comentar. E o que promete vir por aí é ainda mais surpreendente. A Sueli vai fazer revelações sobre o Ademir que vão te deixar de queixo caído. A Adriana vai armar uma emboscada pro ex-advogado. E o casamento do Pedro com a Bruna vai começar a ruir. Não perde por nada. Um beijo enorme para cada um de vocês. Nos vemos amanhã com mais um capítulo eletrizante de Quem Ama Cuida. Até lá, meus queridos. Até lá.